Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Lorenzo. Eu vou dar início ao nosso trabalho sobre o direito na modernidade, né, principalmente o período da Idade Moderna. A gente vai falar desde o pensamento jurídico moderno até mesmo sobre a Revolução Francesa, né, que marcou e deixou marcas muito fortes na nossa sociedade, tanto política quanto econômica, quanto sociológica. Falar um pouco também sobre a positivação do direito, que hoje o nosso direito é justo-positivista. Falar um pouco sobre as grandes codificações e a independência dos Estados Unidos. Para dar um contexto histórico, né, a nossa Idade Moderna começa com a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos e termina com a tomada da famosa Bastilha que iniciou a Revolução Francesa em 1789. Revolução essa, né, que deixou marcas com seus ideais de igualdade, fraternidade e liberdade muito fortes na nossa sociedade. Até hoje, né, é fortemente difundido esses ideais, tanto em meios políticos quanto filosóficos. A Idade Moderna ficou marcada não só pela Revolução Francesa, mas como outros inúmeros acontecimentos que até hoje perpetuam na nossa sociedade. Acho que talvez um dos principais, os dois principais talvez sejam o Iluminismo e a Revolução Industrial. A Revolução Industrial por ter sido o marco da mudança de classes, em que uma mulher ou uma criança, né, que nascesse na pobreza ou na extrema miséria poderia ir para as fábricas e trabalhar porque estava morrendo de fome. Então, né, podia ter uma condição de vida um pouco melhor. Hoje, inclusive, um fato interessante é que a Inglaterra hoje tem 6 vezes mais população do que ela tinha na época da primeira Revolução Industrial. E hoje, a Inglaterra, se não fosse pela Revolução Industrial, é muito provável que as crianças e mulheres que viviam naquela época tivessem morrido. O Iluminismo, né, acho que com John Locke e Adam Smith, teóricos iluministas e hoje considerados teóricos e patronos do liberalismo político e econômico, marcaram toda essa idade e até hoje criam vias políticas. Renascimento cultural, um marco importantíssimo, para toda parte da nossa arte. Absolutismo, com suas teorias de concentração de poderio, né, na mão de uma única pessoa. E uma série de outros acontecimentos que são de extrema importância para nós. A economia na Idade Moderna ficou marcada pelo início do capitalismo, do mercantilismo e principalmente das grandes navegações. As grandes navegações, junto da descoberta da América, foi o que talvez tenha dado um impulso. As cidades mercantis costeiras como Sevilha e Lisboa, que na época começaram a se formar e hoje são cidades gigantescas, dão indícios de que as grandes navegações foram o marco principal para o boost econômico da época. É importante frisar que mercantilismo e capitalismo são coisas diferentes. O capitalismo vai na via do livre mercado, sem ter alguém que diga o que deve, como deve e a quem deve ser produzido. Já o mercantilismo, que na época tomou-se forma, dizia o rei, o que, para quem e de que maneira devia ser produzido. Não longe disso também, a quantidade do que deveria ser produzido. Ainda assim, marca o início de uma grande escala de produção. Com o início das grandes navegações, foi o que os reis da época, principalmente da parte da Europa, com uma economia um pouco mais comprometida, acharam como saída para não precisar taxar, criar impostos em mercadorias, o que prejudicaria muito mais os pobres, porque eles ganhavam menos e ainda assim iam ter que pagar uma mesma quantia de impostos que os mais ricos dentro daquelas mercadorias. Fazendo isso, investindo nas partes das grandes navegações, procuraram rotas alternativas para encontrar as Índias, que nós sabemos onde isso chegou, né, que foi o descobrimento do Brasil. Essa expansão marítima marcou então, né, o início das grandes navegações ou contribuiu para as grandes navegações. Dessa forma, foi se estruturando um sistema comercial do capitalismo, o mercantilismo,
que obrigava todas as colônias a um rígido sistema de monopólio para restabelecer a economia da Europa. Os mecanismos econômicos usuais foram a prática do metalismo, onde havia mediação de riqueza de um país baseada na quantidade de metais preciosos que este continha, os pactos coloniais, que defendiam as relações entre a metrópole, os monopólios comerciais, onde o rei determinava seu grupo de comerciantes e suas áreas de atuação, sendo proibido atuar fora dessas áreas, e a política da balança comercial favorável, onde se exportava mais do que importava. A religião era predominantemente católica. Na Idade Moderna, aconteceu a reforma religiosa, que foi liderada por Martinho Lutero, e esse era um movimento contra a Igreja Católica. Muitos elementos do clero estavam desrespeitando as regras religiosas. Os padres não tinham domínio em conduzir uma missa, e isso deixava a população insatisfeita. Lutero questionava a sanidade do Papa e não apoiava as indulgências pregadas pela Igreja. Aqui a gente traz um pouco sobre as funções da história do direito. Bom, ela narra e investiga o direito como um fato social. E esse fato social, consequentemente, é resultante de uma experiência humana. Também traça a evolução do direito no tempo, indicando as principais mudanças e também as causas de tais mudanças, ou seja, os fundamentos que se dão a essas mudanças. Nós temos também as famílias do direito. O nosso sistema jurídico brasileiro pertence à família romano-germânica. E essa família romano-germânica tem seu berço na Europa. É a primeira família de direitos. Possui regras de conduta. E aqui ocorre a adoção dos códigos, ou seja, direitos elaborados visando regular a relação dos cidadãos. Boa noite, colegas. Boa noite, professor. Para quem não me conhece, meu nome é Yuri. Eu vou dar continuidade ao nosso trabalho. Agora eu vou tratar sobre a política. Então, nesse período da Idade Moderna, o absolutismo foi a forma de governo que predominou durante toda a Idade Moderna. E consistia basicamente no poder que era concentrado nas mãos do rei, enquanto que os cidadãos eram cortados das decisões. Nesse sistema, o rei estabelecia as leis, decreto, impostos e escolhia seus funcionários e militares, além de tomar várias decisões em relação ao Estado e também à religião. Dessa forma, o povo não era consultado, o que prevalecia era a decisão dos monarcas. Então, muitos filósofos nessa época desenvolveram teorias e chegaram até a escrever livros defendendo o poder monarca europeu. Entre os filósofos existiu Jacques Rousseau. Para esse filósofo, o rei era o representante de Deus na terra. Portanto, todos deveriam obedecê-lo sem constatar suas atitudes. Nicolau Maquiavel foi o outro, que escreveu o livro O Príncipe, onde defendia o poder dos reis. De acordo com o pensador, o rei poderia usar até mesmo violência para atingir seus objetivos. Eis a famosa frase: os fins justificam os meios. Também teve o Thomas Hobbes, pensador inglês, autor do livro Leviatã. Defendia a ideia de que o rei salvou a civilização da barbárie, e portanto a população deveria ceder ao Estado todos os poderes. Agora eu vou falar um pouco sobre o Iluminismo. O Iluminismo surgiu como uma forma de contradizer as ideias ao absolutismo, assim como
outros costumes do período que surgiram na Inglaterra, na França e na Holanda, no decorrer da Idade Moderna. A finalidade do movimento era trocar o aspecto teocêntrico da Europa, que se espalhou durante a Idade Média, por uma perspectiva mais racional. De acordo com a filosofia iluminista, deveria-se levar luz às trevas em que a sociedade se encontrava, rodeada de questões e conceitos religiosos. Essa nova forma de analisar as questões levava a uma liberdade tanto na área política quanto na econômica. Ainda segundo eles, o homem não poderia evoluir de outra maneira e precisava ser capaz de apurar cientificamente e procurar por respostas sobre perguntas anteriormente somente eram respondidas através da fé. Bom, agora vou falar sobre o direito propriamente em si. O aparecimento das máquinas, inicialmente na Inglaterra no século XVII, como sabemos, redimensionou as relações sociais em todos os níveis e instâncias imagináveis, preparando o terreno, ainda que de modo incipiente nesses primeiros tempos, para a Revolução Industrial, para o florescimento do direito do trabalho. No âmbito do direito, os fortes ventos do iluminismo seriam os responsáveis pelo gradual processo de secularização do poder público, que por conseguinte culminaria na ideia de construção de um Estado de feições laicas, como largamente se constatou na América de George Mason, bem como na França de Rousseau, onde irrompe vigorosamente o constitucionalismo. Nessa época das luzes, ou como dizem alguns da Ilustração, despontam por toda a Europa notáveis expoentes das ciências sociais, dentre os quais se destacam homens da estirpe de Baruch Spinoza, John Locke, Montesquieu, Voltaire, David Hume, Jacques Rousseau, Diderot, Kant, Benjamin Constant, Adam Smith, entre outros tantos. No século XVIII também se desenvolveu o direito civil, que foi nessa época que começaram a surgir os reinos de origem germânica, diversas codificações que seriam uma tendência mundial nos anos seguintes. Então, o ponto áureo dessa nova era se daria com a promulgação do Código Civil francês de 1804, o Código Napoleônico. Então, também a Idade Moderna será caracterizada como uma época áurea em se tratando da luta em prol do reconhecimento dos direitos civis e das liberdades individuais. Um verdadeiro marco para a ocorrência das grandiosas revoluções, todas elas nacionalistas por excelência e pródigas em iniciativas que culminaram no processo de limitação do poder do Estado. Continuando a parte do direito, a Idade Moderna é caracterizada como uma época áurea em prol do reconhecimento dos direitos civis e da liberdade individuais. Os Estados Unidos da América, que por sua vez estabelecerá seus alicerces calcados nos formidáveis documentos delineadores do moderno constitucionalismo. O encerramento desse período tão singular na história humana, de mudanças drásticas e que para muitos assume contornos épicos e igualmente sangrentos, formalmente tem um lugar no ano de 1789. Quando chega a hora da França invocar os mesmos preceitos após arrebatar multidões de miseráveis que marchavam em prol da igualdade, liberdade e fraternidade. Ora, essas incisivas ações resultam no último suspiro de uma monarquia desacreditada e impopular, vítima de virulência dos acontecimentos daqueles dias, e na entronização e no estabelecimento de uma república que não tardaria a reivindicar
a hegemonia em todo o continente. Oi, meu nome é Tamires. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Então, a independência dos Estados Unidos, em 4 de julho de 1776, delegados de todos os territórios reuniu-se na Filadélfia, promulgaram a Declaração de Independência, que foi rígida por Thomas Jefferson. Essa declaração ela é um corolário do ideal anteriormente mencionado, de autogoverno levado para a América do Norte pelos puritanos do iluminismo. Então, a questão do autogoverno é demonstrada na Declaração da Independência, já em seu primeiro parágrafo. Quando no curso dos acontecimentos humanos se torna necessário para um povo dissolver um vínculo político que o mantinha ligado a outro e assumir entre as potências da terra em situação separada igual que as leis da natureza e ao Deus da natureza lhe dá um direito. Um decoroso respeito às opiniões da humanidade exige que ele declare as causas que impedem a separação. Quando um povo se sente no direito de dissolver um vínculo político que o mantinha ligado a outro, é porque considera que o autogoverno ou a autodeterminação é ponto pacífico em sua vida. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a Revolução Francesa. As revoluções da Inglaterra no século XVII demonstraram ao mundo um novo caminho. Entretanto, este caminho era treinado pelo pragmatismo, sem ideologia, dominante profunda no século seguinte. De um lado e outro do Atlântico, a ideologia iluminista era coroada pelos revolucionários dos Estados Unidos e França. Há uma velha discussão entre os historiadores sobre a importância do movimento revolucionário francês diante do ineditismo anterior dos norte-americanos. Outros ainda dizem ser a Revolução Francesa apenas mais uma parte do movimento Atlântico Ocidental e depois de atingir a Inglaterra e a Irlanda, teria percorrido a Holanda, a Bélgica e a Itália, indo desbancar na França em 1789. Nada disso importa se levarmos em conta a identidade única que teve a Revolução na França. Menor importante ainda tem se pensarmos no impacto que tal revolução, como nenhuma outra, ofereceu ao mundo ocidental. O Ocidente seria outro após a Revolução Francesa, não somente em termos políticos, como também no direito. O ideário constitucionalista que impregnou as várias fases da Revolução foi exportado para todo o Ocidente, a ponto de não mais, mesmo depois da restauração da França e no resto da Europa, não ser mais concebível um país sem uma Constituição. Com a queda da Bastilha, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, a monarquia é derrubada e termina o absolutismo na França, marcando o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Obrigada por assistir a apresentação do nosso trabalho.